Olá pessoal, aqui é o Fabrício Cirino novamente falando com vocês. Mais um conteúdo desse meu canal, Gestão da Qualidade em um Quarto. Para você que clicou aqui pensando que ia assistir um vídeo do meu quarto, então aproveita, curte aí o vídeo, compartilha esse conteúdo e se inscreva no canal, porque na verdade esse vídeo são aqueles 15 minutos semanais para a gente discutir um pouco sobre a gestão da qualidade em serviços de saúde, tá? Então, o tema de hoje eu reservei um pouquinho para a gente falar sobre os contextos institucionais e o quanto que isso interfere num processo de desenvolvimento na instituição. E aí eu vou relacionar um pouquinho do que eu faço enquanto mentoria e o quanto que é importante a gente considerar os contextos institucionais. Então, qual é a relevância de tudo isso? Vamos pensar, e vocês com certeza têm alguma história para me contar. Comenta aqui nesse vídeo, né, sobre alguma consultoria que veio com um pacote pronto, alguma coisa que já foi previamente calculada, foi implementado em outros serviços, ou alguma coisa que baixaram na internet e simplesmente resolveram implementar no seu serviço. Tenho certeza que você ou já aconteceu isso na instituição que você atua, ou você conhece algum serviço que passou por isso. Então, esse é o principal diferencial que existe entre uma consultoria e uma mentoria, né? Eu trabalho dentro de um produto personalizado. Então, por que é importante a gente considerar o contexto institucional? Porque existe um alinhamento. Eu preciso entender, quando a gente fala sobre desenvolvimento de lideranças, quando a gente fala de desenvolvimento da maturidade da instituição, eu preciso conhecer em que momento, qual é o grau de maturidade que aquela instituição tem naquele momento em que começa uma relação de parceria, né? Então, o que se faz extremamente necessário? Eu entender qual é o nível de tomada de decisão que as lideranças possuem, qual é o nível de cobrança que existe com relação à produtividade dentro dos serviços que estão ali alocados no hospital, de que forma que a alta liderança, né, articula os seus ritos de gestão para que ela preste contas para a média gerência e a média gerência faça as devidas entregas para a alta liderança. Então, eu preciso conhecer como que isso tudo está organizado. Não existe um pacote pronto. Se você procurar a mentoria Cirino, você não vai encontrar um pacote pronto. E por que você não vai encontrar isso? Porque eu seria incapaz de procurar um serviço, de oferecer o meu produto, a minha metodologia desenvolvida por mim, e eu vou falar dela daqui a pouquinho, já com um pacote pronto. Que a gente consiga só trazer alguns ajustes e implementar em um determinado serviço. Hoje a gente tem serviços que têm portes diferentes quando a gente fala de hospitais de pequeno, médio e grande porte. Hoje existem serviços que são de atenção primária, secundária ou de alta complexidade. Hoje a gente tem que diferenciar um serviço também quando ele tem um caráter filantrópico, público ou privado. Então, enquanto prestador de serviço, enquanto consultoria ou enquanto mentoria, não existe um pacote pronto. É necessário que você utilize da sua experiência, da sua formação, do seu desenvolvimento enquanto profissional, para que desenhe um produto que faça sentido para aquela instituição, para que de fato você consiga fazer o desenvolvimento. Eu, particularmente, sou apaixonado, né? Eu fiquei 17 anos na universidade, uma carreira acadêmica consolidada, com premiação em congressos, palestra em congresso internacional, então mestrado, doutorado na Faculdade de Medicina da USP. Então, quando a gente fala sobre toda essa questão de personalização do nosso produto, a gente está falando em desenvolvimento dessas pessoas, né? Porque se não for pelo desenvolvimento, sejam das pessoas ou da própria instituição, mas a gente não pode
desconsiderar que todo CNPJ ele é constituído de CPFs, então eu preciso atuar em nível personalizado, em nível de profissionais assistenciais que estão ali. Se eu não pensar no desenvolvimento deles, eu não vou conseguir atingir os objetivos que a gente quer. E é exatamente nesse ponto que a gente vê a grande dificuldade hoje, porque existem inúmeros profissionais que vendem as suas consultorias, que vendem as suas mentorias no mercado da saúde, mas que eles não caracterizam essa individualização do serviço. E onde está o grande problema aí? O agente contratante, ele passa a ser um cliente ou ele passa a ser um refém? Porque eu já vivenciei isso na prática enquanto gestor. Você fazer parte de uma organização de saúde que possui uma consultoria, isso eu já vivi no passado, ela possui uma consultoria e essa consultoria ela acaba como se fosse um looping, gerando as próprias demandas para que cada vez mais aquela instituição se torne dependente dela. O meu grande tesão, e eu posso falar isso sem nenhum constrangimento, é desenvolver as pessoas, é fazer com que eu consiga, em algum dado momento, e por isso que eu hoje atuo dentro das instituições de saúde, em algum dado momento a gente conseguir definir que a maturidade daquela instituição ela alcançou um outro patamar, que quando vier um avaliador, seja da ONA, seja do Quimentum, seja de qualquer outro programa de certificação ou acreditação, que eles venham e verifiquem e consigam avaliar que realmente houve uma evolução de um ano para o outro, houve um caminhar, houve um despertar das lideranças para que eu tivesse tomadas de decisões cada vez mais assertivas. Senão, a gente passa a não ter mais clientes, a gente passa a ter reféns, a gente passa a ter pessoas que vão ser contratadas enquanto consultorias, enquanto mentorias, para ficar dando treinamentos sem um programa de desenvolvimento de fato estruturado, onde você tenha começo, meio e fim, e você consiga ter uma real avaliação de desempenho e ganho para o teu contratante, para eles entenderem que aquele processo ele começou num nível e você está entregando aqueles profissionais num outro patamar, num outro nível de evolução e que aquilo agregou valor para eles enquanto instituição. Então, dentro dessa lógica, pensando nos eixos que eu já falei sobre a condição de desenvolvimento, pensando na condição de você não se tornar um refém, mas sim um cliente, onde não importa qual é o marco temporal, se isso vai ser uma parceria longa ou curta, mas que a gente tenha a capacidade de viver de forma individual, que haja uma simbiose, na verdade, onde os dois serviços, seja a organização de saúde e a mentoria, elas atuem de forma simbiótica, um contribuindo para o crescimento do outro, e não um sendo refém do outro por conta das demandas que vão sendo geradas. Então, com isso, por que eu falei sobre o contexto? Porque dentro da Cirino Mentoria, como que a gente age prioritariamente? Eu não consigo trabalhar sem antes eu fazer um diagnóstico institucional. Eu só consigo falar como que eu vou trabalhar, como que eu vou entregar, quais são os meus entregáveis, qual é o meu nível de dedicação com a instituição, qual é o tempo de contrato ideal para que a gente consiga ter uma evolução depois de um diagnóstico institucional. Esse diagnóstico, a gente vai fazer um alinhamento sobre como que eu vou medir o desempenho da instituição por meio das lideranças. Como que eu vou, no programa que vai ser desenhado de forma individualizada para essa minha instituição, como que eu vou medir esse desempenho? Para saber onde que eu quero chegar. E isso eu preciso ter um alinhamento com a alta liderança. Automaticamente, eu não sou aquela mentoria ou aquela consultoria que vai dar treinamentos para as pessoas. Eu tenho um programa de desenvolvimento. Por isso que eu não falo que é a Cirino Consultoria. Eu tenho a Cirino Mentoria,
porque eu trabalho com o desenvolvimento das pessoas. Então, eu posso dar um treinamento individualizado, eu posso dar uma palestra? Posso. Isso eu posso, sem nenhum problema. Havendo alinhamento entre as partes, não tem nenhum problema. Mas quando eu falo do programa de desenvolvimento, da metodologia que a gente desenvolveu para fazer com que eu aumente a maturidade das lideranças, principalmente em serviço de saúde, eu estou falando sobre um programa de desenvolvimento, um programa de mentoria, e não um treinamento transversal, pontual, em que a gente tem ali alguns insights e, na verdade, eu não consigo ter um desenvolvimento perene de todos eles. Outro ponto, e aí eu sempre gosto de trabalhar com um tripé, né, porque é como as coisas minimamente se mantêm estruturadas. E o investimento, né? Mais uma consultoria, mais uma mentoria, né? Se eu, dentro de uma condição de diagnóstico institucional, fizer 3 perguntas para vocês. Como que hoje vocês avaliam retrabalho, seja ele em qual esfera, seja num serviço ou num processo de apoio, seja num serviço ou num processo estratégico, como que hoje vocês avaliam o retrabalho de vocês? E qual é o custo desse retrabalho? Qual é o custo da rotatividade de vocês? Pelo fato de não termos o desenvolvimento das lideranças, e a gente sabe que hoje em serviços de saúde, quem se destaca mais na área assistencial geralmente atinge cargos de liderança. Né? A gente não desenvolve as pessoas para serem líderes. A gente promove para lideranças, geralmente profissionais que tenham alto desempenho na sua condição operacional, na sua condição assistencial. Então, qual é o custo da tua rotatividade? Quanto que isso impacta no teu negócio? Né? E, por fim, as decisões que são reativas, aquelas que não são baseadas em dados ou reagem a algum evento ou algum incidente que aconteceu, qual é o custo disso? De eu não ter um nível mínimo de previsibilidade, seja para qualquer tipo de risco que foi mapeado para a instituição. Quando eu faço essas 3 perguntas, eu já consigo ter um bom direcionamento de onde que eu consigo trabalhar desenvolvendo as lideranças. Então, a minha mentoria ela é baseada numa metodologia estratégica, eu gosto muito de acrônimos que eu chamei de metodologia real, né? Porque ela é baseada em resultados, ela é baseada em eficiência, ela é baseada na assistência e ela é baseada nas lideranças. Então, com isso, dentro desse escopo, né, da metodologia real, a gente tem um método de execução fácil, né? E aí o fácil também é um acrônimo, né? E quando eu falo fácil, eu não estou querendo dizer que não é complexo, porque o fácil eu não estou dizendo que é simples, porque num ambiente de saúde, a gente já fez aqui um conteúdo sobre sistemas adaptativos complexos. Então, volta lá no canal, vê o que a gente falou lá sobre complexidade. Mas, quando a gente fala sobre essa execução fácil, é porque se eu tiver focado no paciente e no desfecho, então o F, foco no paciente e no desfecho. O A, análise por indicadores. Eu tenho que trabalhar baseado em dados. Não tem mais como a gente trabalhar dentro de organizações de saúde que trabalham com faturamentos de milhões em cima de achismos. Eu tenho que trabalhar em cima de números, né? O C vem de custos e eficiência. Eu não tenho hoje como pensar a sustentabilidade de um serviço se eu não considerar o custo. Serviços de saúde que são remunerados por pacotes, na maioria das vezes, ou por tabela deficitária do SUS, ou eu ganho dinheiro com contenção de desperdício, eu não estou falando contenção de despesas, eu tenho que identificar os desperdícios e trabalhar em cima de barreiras que evitem esses desperdícios, ou eu tenho que fazer boas compras. Então eu não tenho como vender mais caro o meu trabalho, o meu serviço dentro de um hospital. Então o C é em custo e eficiência, o I da nossa execução fácil vem de integração multidisciplinar, ou seja, o cuidado não é adquirido, não se consegue fazer com uma única disciplina, né? Não é só o fisioterapeuta, não é só o médico, não é só a enfermagem, não é só a farmácia. É o conjunto de todos os profissionais que fazem parte daquela equipe multidisciplinar que vai trazer o resultado necessário lá para o desfecho que a gente avalia no F, né? Do foco no paciente e no desfecho. E por fim, o L do fácil, né? Da execução fácil,
é em cima das lideranças ativas. Lideranças precisam ser protagonistas e precisam resolver problemas. Então, se você quer saber um pouco mais sobre essa metodologia, entre em contato nas minhas redes sociais, né? Sempre vai ser @Fabrício_Cirino, seja no LinkedIn, seja no Instagram. Curte esse vídeo, comenta aqui, traz as dúvidas de vocês, porque agora em agosto a gente vai abrir uma seleção para 20 mentorados. Então eu espero vocês nessa interação para que eu dê maiores informações sobre essa turma de mentorados que vai ter uma série de benefícios por ser a primeira turma que eu estou montando de profissionais de lideranças, sejam elas jovens ou não, mas que têm interesse em se desenvolver em cima da metodologia estratégica real com uma execução fácil. Então eu espero vocês lá, espero que vocês tenham gostado, né, dessa relação que a gente fala sobre diagnóstico e avaliação de contexto da sua realidade institucional. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo conteúdo. Até mais.